Bom, hoje é o dia que nós iríamos aqui no Fora de Curva nos deliciarmos com as informações vinculadas ao IBC-BR, a prévia do PIB brasileiro de outubro, feita mensalmente pelo Banco Central, mas o Bacen, não justificando muitos motivos, adiou essa divulgação para o dia 20 de dezembro, semana que vem. Então ficamos meio sem assuntos, que nada, se nós não podemos falar bem ou mal de números, vamos começar a falar bem ou mal de pessoas? E aí nós temos algumas tretas muito interessantes, especialmente no meio político brasileiro. Nesse ponto eu vou analisar dois temas. Primeiro, a situação da única unanimidade nacional chamada Sérgio Moro. Ninguém gosta do cara. Em segundo lugar, eu vou analisar junto com vocês algumas votações do Congresso Nacional, como a derrubada de vetos e a aprovação de outras questões aparentemente paradoxais, porém não muito. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, acho que a maior parte do Brasil conseguiu ver aquela indiscrição do senador pelo Paraná, o Sérgio Moro, no seu celular trocando recadinhos a respeito do sigilo dele de votar a favor ou contra a eleição do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Isso aí já deixou muita gente tiririca. Juntando essa imagem que foi pega do WhatsApp dele, filmaram o celular dele, junto com aqueles abraços, quase beijinhos, com o atual ministro já escolhido ao Supremo Tribunal Federal, a crítica foi mais pesada ainda, especialmente por quem era oposição ao Flávio Dino, chamando o Sérgio Moro de traidor. Será que ele é traidor mesmo? Ou apenas está querendo se defender já que está todo mundo contra ele? Olha só, gente, vamos pegar alguns fatos, alguns dados. Em primeiro lugar, sim, ele foi o juiz da Operação Lava Jato, ele esteve à frente de um sistema, de uma organização muito bem planejada para pegar bandido, pegar corrupto, mas, segundo várias pessoas, ele cometeu um erro. Não erro de veredito, não erro jurídico, porque as sentenças dele de condenação, especialmente do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, foi confirmada e até aumentada pelos desembargadores do TRF4, no Rio Grande do Sul, que responde pela região sul, além do próprio Supremo Tribunal Federal, que em certo momento validou as decisões de Sérgio Moro, para depois invalidar, mas aí é outra conversa. A questão é a seguinte, enquanto ele era magistrado, tinha gente sim que não gostava dele, mas tinha um outro grupo, também bastante numeroso, que o considerava talvez o maior herói brasileiro daquela contemporaneidade, daquele momento. Só que aconteceu o seguinte, aparentemente ele foi picado pela tal da mosca azul e decidiu deixar de ser juiz para se tornar político, assumindo o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, com quem ele não se acertou nada bem desde os primeiros meses de governo. E aí, conflito vai, conflito vem, ele acaba sendo queimado nessa posição de ministro da Justiça e resolve fazer suas vinganças, e aí todo mundo conhece a história. Ele acabou desagradando a esquerda, porque condenou líderes de esquerda por corrupção, e desagradou, gerou ódio na direita, porque fez acusações e também desmoralizou muito esse lado do escopo ideológico. Então, o sujeito virou uma unanimidade negativa em várias frentes políticas. Mas pelo prestígio que ainda lhe restava, ele ainda conseguiu ser temporariamente pré-candidato à presidência da República, pré-candidato ao Senado Federal por São Paulo e acabou mudando para o Paraná e se elegeu senador por aquele estado. Bom, algum apoio ele tinha, talvez tenha perdido nesse momento em que fez aquelas agradabilidades, na visão dele, é claro, com o ex-ministro da Justiça Flávio Dino. Mas, gente, podemos condenar ele sob vários aspectos, sim. Ele largou uma trajetória, uma carreira brilhante e se tornou praticamente, segundo vários conceitos, um moleque no meio político. Tudo bem, não vou discordar disso. Mas vou tentar ter um pouco de empatia com ele. Como eu falei, ele foi pré-candidato à presidência, pré-candidato ao Senado por São Paulo e candidato ao Senado eleito pelo Paraná. E aí, muito provavelmente por conta da raiva acumulada dos dois escopos, dos dois lados ideológicos do Brasil, o que aconteceu? O PL, o Partido Liberal, entrou na Justiça Eleitoral com pedido para suspender a eleição dele, ao mesmo tempo em que o PT, o PCdoB e o Partido Verde, o PV, ou seja, da esquerda, fizeram a mesma coisa usando os mesmos argumentos. Que os gastos pré-eleitorais dele haviam suplantado, haviam superado o limite do razoável.
Não sei se existe razoável, acho que o melhor seria não gastar nada. É tão barato fazer campanha pela internet, divulgar seus vídeos, suas ideias pelas redes sociais. Mas isso é uma outra questão. O fato é que ele está sendo acusado de excesso de gastos na pré-campanha eleitoral, porque acumularam um monte de coisa. Eu dei uma olhada nessas acusações, no que foi discutido, e vou confessar para vocês, acho que não há elementos sólidos para condenar Sérgio Moro à perda de mandato. E ainda bem que vocês não podem atirar tomate na minha cara pela tela do vídeo, mas acho isso pelos argumentos que eu li. Posso estar errado, podem me contrapor à vontade. É minha opinião. E nesse contexto, todo mundo odiando Moro, e não tem nada a ver com aquele seriado até muito legal dos norte-americanos, Todo Mundo Odeia o Chris, o que aconteceu? Ou o que eu imagino que aconteceu? Qualquer aliança que ele faça mesmo em bastidores, conta alguns pontinhos ou algumas gramas de pontinho para aumentar as chances dele sobreviver no meio político, pelo menos nesse mandato de senador que tem mais 7 anos pela frente. E tal situação, se por um ponto de vista de ideal político é inconveniente, dentro de um pensamento, de um raciocínio de própria sobrevivência, não deixa de ser lógico, eventualmente até adequado, ele tentar buscar aproximação com uma das forças que pode salvar ou condenar ele. E ele, tentando ser salvo, fez aquelas brincadeiras, fez aquele talvez apoio à eleição de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que eu acho pessoalmente inadequada, inapropriada, não é uma pessoa que poderia estar legislando, já que tem posições políticas muito claras e milita com elas, na Corte Suprema. Mas isso é outra questão que eu já manifestei em um vídeo anterior. Mas o fato é o seguinte, mesmo sendo odiado por todos, isso qualquer um de nós iria fazer, tentar sobreviver em um ambiente tão hostil. E acredito que é isso simplesmente o que ele esteja fazendo. Então aquele escândalo de Moro trocando risadinhas com Dino não me surpreendeu e não deve surpreender a nenhum de nós. O cara está simplesmente tentando sobreviver. Sim, fez muita atrapalhada, fez muita arruaça, traiu muita gente, segundo várias versões. Mesmo assim, ele é ele e ele procura sobreviver a partir dele, porque já não conta com o apoio de praticamente mais ninguém, especialmente no Congresso Nacional. E aí, o segundo assunto de hoje do Fora de Curva é mais ou menos relacionado com isso. Nessa semana, quase ao mesmo tempo que Flávio Dino, ao contrário da vontade de muitas pessoas, foi escolhido, foi aprovado pelo Senado para ocupar a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, ao nível de votação de propostas de projetos de lei do Executivo ou medidas provisórias, o governo federal levou 2 derrotas estrondosas. Uma foi em relação àquele marco temporal das terras indígenas, e o outro foi diretamente relacionado à questão da desoneração da folha de pagamento de vários setores empresariais que garantem grande empregabilidade no país. E aí, todo mundo falando, o governo foi traído. Até gente do próprio PT, da própria base governamental, votou a favor da derrubada dos vetos presidenciais em relação a essas 2 matérias. E aí vão conversar sinceramente, gente. Será que isso aí não faz parte, você meio conspirador agora? Será que isso aí não faz parte de um jogo de cena? Vão entender o seguinte, a governabilidade muitas vezes exige um teatrinho na frente e decisões um pouco mais duras nos bastidores. Quando o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, vetou o projeto de lei que determinava o marco temporal das terras indígenas, ele sabia que esse era um tema muito caro para grande parte da sua base de apoio, assim como a questão da desoneração da folha de pagamento, que tinha que cobrar impostos, era também uma coisa importante para vários aliados dele que defendem de uma forma bastante enfática a tributação máxima. O que ele fez para não ficar mal com os amigos? Ele vetou essas 2 matérias legais. Foi para o Congresso e lá se articulou a derrubada desses vetos, que nada mais é do que uma questão lógica. Luiz Inácio da Silva, o presidente da República, ele pode ter seu discurso, mas ele não é um cara burro. É um equívoco, tudo bem, pode fazer algumas caricaturas, que isso aí tem graça sim, mas é um equívoco considerar ele simplesmente um simplório, simplesmente uma pessoa sem instrução que não sabe como lidar, especialmente
com o traquejo político. Ele sabe e sabe muito bem. Então eu não duvido, até por conta do ministro da Agricultura que se licenciou do seu cargo, voltou ao Congresso para, em primeiro lugar, aprovar a indicação de Flávio Dino e, em segundo lugar, para derrubar o veto presidencial também da desoneração da folha. O que está me dizendo isso? Que houve sim costuras de bastidores. O presidente Luiz Inácio da Silva, ou seu representante, seu porta-voz, talvez tenha feito um ajuste lá nos bastidores do Congresso, comentando o seguinte: olha, esse negócio aqui, o presidente, por conta da sua base de apoio, tinha que vetar, mas ele não está convicto disso, podemos derrubar o veto conquanto nós tínhamos a nossa contrapartida. E quais seriam as contrapartidas? A primeira, evidentemente, a aprovação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. E a segunda, a meu ver, está surgindo agora. A Câmara dos Deputados, nesse entreveiro todo, aprovou um texto base da medida provisória que tende a aumentar a arrecadação do governo federal em até 35 bilhões de reais. Isso, seguramente, mais do que compensa aquela questão da desoneração da folha de pagamento, mas trata-se de um outro escopo da discussão política, o escopo tributário. Da onde vão sair esses 35 bilhões? É o seguinte, até comentei isso no Fora de Curva anterior. Os estados concedendo benefícios fiscais a empresas que investem nas unidades da federação, abrem mão de ICMS, reduzem base de ICMS. E já que os impostos aqui no Brasil são calculados em cascata, ou seja, o IPI, o PIS, Fim Social, incide também sobre o ICMS pago, o desconto de ICMS faz com que a base tributária do governo federal também caia. Ou seja, incentivo fiscal no ICMS, no imposto estadual, diminui em termos absolutos a tributação no âmbito federal. E essa medida provisória quer acabar com isso, quer fazer com que a base tributária para cobrar os impostos federais seja o que presumivelmente as empresas pagariam de ICMS se não tivessem esses benefícios fiscais. Ou seja, é cobrar imposto que não existe. E o Congresso Nacional aprovou esse texto básico dessa medida provisória por 335 votos a favor e 56 contrários. E uma abstenção. Agora vai para o Senado isso, e se o Senado aprovar, vai ser mais um cambalacho, vai ser mais um achaque à carteira dos brasileiros. E isso mostra também, primeiro, que para aumentar a receita tributária e benefícios para os congressistas e poder executivo, talvez até para o judiciário também, que vem se comportando muito mal nesse sentido, vale tudo. E, eventualmente, há algum acerto de bastidores para mostrar que existe situação e oposição, como se falava antigamente, a dança das cadeiras. Tudo um teatrinho, gente. Pelo menos muitas coisas estão se mostrando um teatrinho e nós confiamos nessa turma toda, aí o erro é o nosso. Então, ao invés de assistir essa grande novela chamada Política Brasileira, será que não é melhor assistir Chaves ou aquele seriado norte-americano Todo Mundo Odeia o Chris? Eu acho que eu vou fazer isso no final de semana. Mas amanhã tem um resumão semanal. Eu me despeço de vocês pedindo: quem gostou do vídeo, quem gostou da temática, não esqueça do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu convido-os a se inscrever aqui no canal. Gente, um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve ou até amanhã no resumão semanal. Tchau, gente!